Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 16 de julho de 2026. Nessa noite, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos recebendo o nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, que vai fazer o estudo do Evangelho no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9, Instruções dos Espíritos e a ingratidão dos filhos e os laços de família. O nosso irmão Alcir, trabalhador, está em Bom Jardim, né? E ele veio Bom fazer o Jardim. estudo conosco. Alcir, agora você tem que compartilhar, pedir, fazer o pedido de compartilhamento aí, para que eu possa autorizar, tá? Mas eu Eu estou vou fazendo. Tá bem? agora Vocês está já estão vendo. chegando, agora estamos chegando, vendo a sua tela. Deixa eu tirar aqui. Isso, vai, está indo. Aí, tá aí o meu primeiro slide, tá Isso. certo? Agora amplia, amplia aí. Ampliar, É, vamos lá. clica no caderninho, tem um caderninho aí embaixo, Então, do lado da tacinha. vamos lá, vou fazê-lo. Espera aí. O caderninho do lado da tacinha. Vamos Tem um lá. caderninho aí do lado da tacinha. Lá embaixo. Vamos lá. Um caderninho, tacinha. Lá Agora você me embaixo. liga. Embaixo do teu Tem slide. 9 participantes. Então. Não, é no seu PowerPoint. No Ah, seu, no meu PowerPoint. Ah, tá. Você quer no meu PowerPoint. Tá certo, tá lá certo. Não, ok. embaixo tem um Ok, isso. ok, ok, ok. Tá, pode ir Já, agora. já resolveu. Tá legal, tá legal. Agora, tá certo? Tá ok. Ok. Então, boa noite a todos os participantes. Eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos nesse estudo do Evangelho, que Jesus e o nosso meigo amado Mestre nos ampare e sustente na noite de hoje. E esse tema é fascinante e, como nada é por acaso, né? Nessa nossa página de preparo do irmão José, a vacina para a nossa vida, nós o tempo todo estamos sendo vacinados, né? Como somos vacinados? Nesse exercício importante de convívio social, né? E esse nosso convívio social, no processo de aprendizagem e de perdão, de amor, nós somos convidados a conviver na célula familiar, né? Então, nada mais sublime que a célula familiar para nos gerar oportunidades de transformação, de perdão, de benefícios, e nós estamos nesse exercício constante. Até a gente estava conversando, nosso grupo aí, nós, um pouquinho agora antes de começar a nossa apresentação, sobre aonde nós estávamos, né? Então, tem pessoas em Portugal, tem pessoas aí em Petrópolis, tem pessoas no Rio. Nós estamos espalhados aqui pelo mundo todo. E aí eu me lembro muito Kardec em Obras Póstumas, quando ele fala sobre a nossa evolução, né, nossa caminhada evolutiva, e um dos sintomas que denota esse processo de evolução humana era a comunicação, né? E na época Kardec, Obras Póstumas, dá como exemplo o telégrafo sem fio, né? Como um exemplo de evolução importante da humanidade. E aí eu fico pensando, né? Hoje nós estamos aqui reunidos no estudo do Evangelho através da internet, com pessoas em várias localidades do Brasil, algumas localidades fora do mundo. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Se a gente lembrar que Kardec dava como exemplo o telégrafo sem fio, como um exemplo de avanço tecnológico de comunicações, imagina hoje
ele fosse capaz de imaginar que, pelo Zoom, nós íamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e vivenciar essa realidade. Voltando aqui à vida, né, da célula familiar, que é o nosso antídoto importante de aprimoramento, eu diria que é a grande oportunidade que nós temos para a prática da caridade e do perdão, né? E a gente sempre associa muito caridade com doação, né? Campanha do quilo, agasalho nessa época de frio para aqueles que estão mais necessitados, estão em situação de vulnerabilidade, a sopa que aquece os corações e tal. Mas se a gente for lembrar desse exercício familiar, nós estamos falando de um outro tipo de caridade, né? E peraí, o meu slide não está passando. Só um minutinho, por favor, que eu quero ver aqui por que ele não está passando. Alcir, embaixo do Diga-me. teu PowerPoint tem uma tacinha e do lado do teu caderninho aberto. Bom, consegui passar. Não, vai conseguir Então tá passar. ótimo. Então vai. Foi. Passou. Eu não sei. Olha, vou ser sincero, foi no chute. É Não nesse foi. caderninho que a gente tem que Não, mas clicar. tá bom. Pode. Já entendi como fazê-lo. Então, quando nós estamos falando da caridade na vida familiar, nós nos remetemos à questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia a verdadeira caridade. E os três pilares da caridade que a espiritualidade nos recomenda é a benevolência, querer bem e ser útil a todas as pessoas, agindo com boa vontade, gentileza, doçura no dia a dia, a indulgência, que é essa nossa capacidade cada vez tão mais difícil de compreender e aceitar os defeitos alheios, né? Sem julgar, criticar, sem pôr nenhum, né, óbice naquele comportamento, e o perdão que nos liberta, que cura as nossas patologias, né, psicopatologias. Então, quando Kardec direciona aos espíritos, perguntando como Jesus entendia a verdadeira caridade, ele fez uma pergunta muito importante, e vocês vão ver que os espíritos não nos falam sobre o óbolo da viúva, eles nos falam sobre a necessidade de doar bens materiais, de doar. Tudo é muito importante, tudo é caridade. Mas a verdadeira caridade, a caridade básica, é a benevolência, né? O BIP, a indulgência e o perdão. E esses são instrumentos fundamentais na nossa convivência diária em família, né? Porque é em família que a gente exercita esses três atributos da verdadeira caridade. E quando nós encarnamos, nós temos que ter uma visão clara o que é o núcleo familiar, né? E filosoficamente, o que acontece? Quais são os princípios fundamentais da vida, né? Que a doutrina nos traz com muita clareza. Primeiro ponto fundamental que nós temos sempre olhar é que somos espíritos imortais em evolução. Então, quando eu paro e penso quem eu não sou quem eu estou vivendo agora, a persona que vivemos, que é transitória. Eu sou um espírito que está modelando moralmente em caminho do bem. Então, a cada encarnação, nós temos a oportunidade de nos aprimorarmos através da nossa transformação moral. Então, nós temos que ter em mente, com clareza, sempre que somos espíritos imortais. Então, eu estou tendo essa oportunidade maravilhosa dessa encarnação presente, mas eu tive milhares de encarnações passadas que vêm compondo a minha personalidade. Então, a minha personalidade é fruto desse trabalho permanente que eu e todos nós outros, estamos exercendo. Então, a minha personalidade é fruto de um trabalho sistêmico, né? A vida é sistêmica. Então, é um trabalho
desta encarnação, como de todas as aquisições que foram feitas em encarnações passadas. Uma coisa que também nós temos que ter com clareza, que são princípios fundamentais filosóficos que a doutrina nos traz para a vida, é a unidade do espírito. Ou seja, eu estou aqui encarnado no planeta Terra. Quando eu desencarnar, terminar a minha missão nessa encarnação, eu não sou nem melhor nem pior do que eu era antes. Eu sou o mesmo espírito. Então, nós, ao desencarnarmos, somos tão bons quanto fomos em vida, tão inteligentes como fomos em vida. A bagagem intelectual é aquela que a gente vem acumulando. Então, não há uma ruptura. Eu não fico bom ou fico pior porque eu desencarnei. Eu fico exatamente a mesma pessoa. Então, há uma unidade. Eu, quando reencarno, eu trago a minha bagagem evolutiva toda comigo, vivo essa experiência e desencarno sem descontinuidade. Há uma unidade perfeita. E quando eu encarno e chego aqui no nosso planetinha, eu trago simpatias e antipatias. Kardec trata isso com muita clareza, né? Simpatias e antipatias terrenas. Existem espíritos na sua caminhada evolutiva que não sintonizam conosco, por várias razões, né? Diversas razões. Mas nós não temos simpatias e padrões vibratórios similares, né? Temos atitudes diferentes, pensamentos diferentes. E o que acontece conosco quando nós cruzamos com alguém que às vezes a gente nunca viu nesta encarnação e sentimos uma simpatia, né, brutal por alguém? Puxa, nunca vi essa pessoa na vida, mas me despertou uma sensação muito prazerosa, um carinho, um amor muito grande. Ou vice-versa, né? Você nunca viu alguém, mas sente imediatamente uma rejeição por aquela pessoa. Essas simpatias e antipatias terrenas, gratuitas, são fruto de experiências vividas em vidas anteriores e na erraticidade. Então, esse conjunto que a gente falou, sistêmico da vida, é que norteia a nossa caminhada. E nós temos uma percepção errada da vida. Por que nós temos uma percepção errada? Porque nós pensamos na vida como se a vida material fosse a nossa vida, quando, na verdade, a nossa vida é a vida espiritual. Jesus não cansava de ressaltar que o meu reino não é deste mundo. Ora, ele estava encarnado, ele estava convivendo conosco, mas a meta dele era a vida espiritual, né? O meu reino não é deste mundo. E Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, é muito taxativo, né? Muito claro quando ele comenta essa passagem de Jesus e diz: se não fosse a vida eterna, se não fosse essa realidade de sermos espíritos imortais, muitas das realidades morais e ensinamentos de Jesus não fariam sentido. Porque eles fazem sentido porque nós temos que nos olhar como espíritos que transcendem a essa realidade material, essa vida que nós estamos levando. Eu não sou o Alcir, eu estou Alcir, né? Na verdade, eu sou um espírito imortal que teve milhares de experiências ao longo da minha caminhada evolutiva, e nessa encarnação eu estou tendo esta experiência específica para complementar determinados aspectos da minha vida. Então, eu tenho que me perceber não como, eu sou o Alci, eu preciso. Não, eu sou um espírito imortal que, porventura, estou nesse papel, essa persona nesse momento. E por que estamos em sociedade? Qual o objetivo, então, de estarmos em sociedade? É o grande buril, né, que vai nos aperfeiçoar, vai nos lapidar. Então, se nós temos essa clareza desses princípios fundamentais da doutrina, nós começamos a ter condição de entender os dramas que vivemos em sociedade, principalmente os dramas que vivemos em família. Por que vivemos, às vezes, em família, conflitos
que nós não sabemos com clareza explicar qual é a origem disso, né? E a gente tem muito esse costume de dizer: eu criei meus filhos todos iguais e cada um saiu de um jeito. Não, não entendo isso. E é sangue do meu sangue. Eu não sei. Nós temos uma visão muito materialista, né? Cada espírito é um espírito. Cada espírito reencarnante tem uma história, uma personalidade. Então, quando nós trazemos ao mundo os nossos filhos, ou quando nossos pais nos trouxe ao mundo, nós herdamos para ele o DNA orgânico. O nosso modo de ser, a nossa concepção moral é milenar. Nós somos espíritos e trazemos essa bagagem. Então, a nossa bagagem não é uma herança genética. E por que a gente tem essa confusão, né? E aí eu vou falar um pouquinho de história, principalmente a história ocidental, a história da humanidade, para vocês verem por que fazemos essa confusão. E o filósofo diz o seguinte: a desconexão entre conceitos filosóficos e a realidade ocorre porque a filosofia atua no plano das ideias abstratas, né? Quando eu estou falando sobre vida eterna, sobre reencarnação, eu estou falando sobre filosofia e estou falando sobre fatos que são abstratos. Enquanto a vida cotidiana, o dia a dia, os afazeres, as contas que nós queremos pagar, o conserto que a gente tem que fazer em casa, são coisas que acabam nos absorvendo, que realmente acaba importando. Então, nós nos envolvemos muito mais com a vida material do que a vida espiritual. E muito mais porque é uma discussão filosófica importante do mundo ocidental, né? E que nós criamos envolvidas nelas. É o seguinte: no início do cristianismo, logo depois que Jesus desencarna, havia um movimento cristão muito forte que pregava o pré-existencialismo. O que é o pré-existencialismo? É como a alma humana é criada, né? A pergunta é: como a alma humana é criada? O pré-existencialismo pregava o seguinte: nós fomos criados por Deus em algum momento da nossa existência e, ao reencarnarmos nesse ou em outro lugar qualquer, passamos a ter uma nova vida material. E isso era a crença, né? Em Alexandria, né? Orígenes, Ário, eram arcebispos e presbíteros que pregavam pré-existencialismo. E vocês lembram que logo depois, né, ao concílio de Nicéia, quando Roma assume o cristianismo como religião do reino, né, do Império Romano, a ideia do pré-existencialismo não atendia aos interesses políticos de Roma. Então, criou-se o conceito do criacionismo. O que é o criacionismo? Você é criado quando reencarna. Então, ou quando encarna, né? Porque é criacionismo. A reencarnação só existe e só faz sentido no pré-existencialismo, porque fomos criados por Deus há muito tempo e temos existências distintas. No criacionismo, não. Há a concepção do ser humano e, naquele momento, Deus cria aquele espírito que vai viver aquele corpo. Ora, nesse processo, nessa mudança de padrão que foi criado no Concílio de Nicéia, há uma distorção aí brutal. Por quê? Porque se Deus nos criou no momento que reencarnamos, naquele momento exato, porque uns nascem cegos, coxos, com doenças gravíssimas, e outros nascem sadios, bonitos, inteligentes. Ora, se aquele espírito foi criado por Deus no momento da encarnação, no momento da criação biológica do corpo físico, por que Deus cria, ele é perfeito, soberanamente bom e justo, né? Por que ele cria um com problema? Quando eu creio no pré-existencialismo e nós cremos no livre-arbítrio, é muito claro porque reencarnamos em situações distintas. Porque
temos responsabilidades distintas. A partir do nosso livre-arbítrio, assumimos atitudes diferentes, tomamos decisões diferentes, praticamos atos diferentes, e esses atos têm consequências. Então, quando reencarnamos, cada um responde pelos seus feitos, positivos ou negativos. No criacionismo, não. Nós não tivemos nenhuma existência pré, né? Nenhuma existência anterior àquela. Deus nos criou naquele momento. E a humanidade ocidental foi criada pensando e sendo dogmaticamente convencida do criacionismo. E pior que o criacionismo, depois alguns movimentos cristãos criaram o que se chama o traducionismo. O que é o traducionismo? Parece um termo esquisito. É que você foi criado na concepção pelos seus pais e pela sua mãe. Então, leva a família a crer que se eu criei aquele corpo e criei aquele espírito, porque um corpo não pode viver sem um espírito, aquele espírito herdou genótipo e fenótipo. Então, eu espero que o comportamento do meu filho espelhe o meu comportamento, porque ele herdou aquele comportamento. E as famílias começam a estranhar quando um filho não assume o comportamento do pai. Pior, assume comportamentos totalmente distintos daquela família, que aquela família tem e que são próprias dele. Porque isso foi uma distorção criada no início da era cristã. Eles aboliram o conceito do pré-existencialismo e há 2000 anos vem se martelando na cabeça de nós, espíritos que estamos reencarnando aqui no mundo ocidental, a ideia de que Deus nos criou no ato da concepção genética, ou pior, que não foi nem Deus que criou o espírito, né? Foi o, o nosso pai e a nossa mãe. Então fica aquela sensação de que o filho representa uma herança minha, então ele tem que ter um comportamento semelhante ao meu. E se a gente for botar isso estatisticamente, o espiritismo representa 19%, 0,19% da população global. Então, só uma parcela minúscula do mundo ocidental é espírita. Né? Por que eu falei do mundo ocidental? Porque os hindus também acreditam no pré-existencialismo, eles acreditam na reencarnação, eles acreditam no karma. Então, eles têm uma visão do mundo igual à nossa. Quando nós vivemos em sociedade, nós sabemos que estamos convivendo com espíritos que não têm nenhuma relação conosco, principalmente na família. Né? Esses espíritos são espíritos que tiveram uma existência anterior, e a ingratidão e os laços de família, que são tratados nesse capítulo do Evangelho, a gente fica muito perplexo com a ingratidão. Né? A gratidão é um dos principais frutos do egoísmo, mas a dos filhos para com os pais é ainda mais dolorosa, nos diz o Evangelho sobre isso, né? E a figura é um pouco essa, né? Na relação, é uma relação dolorosa de egoísmo. Por que a gente entende que ela é dolorosa? Porque a gente tem sensação, e a gente ouve com muita frequência, né, na família, alguém olhar para um filho, para uma filha, e dizer: eles são sangue do meu sangue, como se a geração daquele ser fosse integralmente fruto de uma herança paterna e materna, quando, na verdade, é um reenlace material de espíritos que precisam se afinizar, precisam dessa vacina, desse antídoto. Do quê? Do verdadeiro perdão, da benevolência, da indulgência, do perdão, do convívio amoroso. Né? E é desse ponto de vista que vamos considerar para analisar causas e efeitos. O Espiritismo esquece esse grande drama do coração humano. Né? Quando nós deixamos a Terra, nós levamos as nossas paixões, nossas virtudes, inerentes à nossa natureza. Como nós trabalhamos buscando sempre o amor,
buscando sempre o perdão. E, para isso, nós temos que usar esse instrumento maravilhoso que Deus nos propiciou, que é a vida em família, né? A vida em família nos dará a oportunidade linda de evoluir, né? E essa experiência de vidas sucessivas do mundo material que nos leva ao estado de espíritos puros. E como conseguimos isso? Pela transformação moral, pelo perdão. E ninguém retratou essa informação melhor do que o Evangelho, ao mostrar que, ao convivermos em sociedade, convivermos em família, é a melhor solução para nós. E eu peguei aqui do Evangelho, capítulo 20, pedis e obtereis, e os Espíritos falam para nós que, quando pedimos alguma coisa, a providência atende a nossa súplica, mas ele faz o que é melhor para nós, o que é bom para o nosso bem. Então, toda vez que nós pedimos a espiritualidade superior, a Deus e tal, eles nos recomendam o quê? É a coragem, a paciência, a resignação. O que Deus nos concede sempre é confiança. Confiança e fé e resignação de aceitar as nossas provas. Porque nós vivemos essas dificuldades com um objetivo único, exclusivo, educacional. Então, quando nós reencarnamos, e principalmente em família, são espíritos que precisam do reajuste. Os núcleos familiares são criados das formas mais diversas possíveis. E quem tratou isso com muita propriedade, com muita clareza, foi Hermínio Miranda, né? No livro Nossos Filhos São Espíritos, para mostrar o seguinte: aquela criança que reencarna no seio familiar é um espírito milenar. Além do corpinho frágil com que iniciamos nossas vidas, existe um espírito imortal, dotado de personalidade, maturidade e tendências que podem ser modificadas ou não através da educação e dedicação dos pais. O que é importante nesse processo? É uma tentativa, né? Você trazer um processo educacional para um espírito reencarnante para que ele se aprimore moralmente e, fundamentalmente, que aquela relação se aprimore. Porque nós não perdão, nós não reencarnamos juntos por acaso, ou porque temos uma afinidade imensa e um será suporte do outro na caminhada evolutiva e viemos juntos para nos amparar, né, nessa caminhada, ou viemos juntos porque temos débitos importantes e precisamos da vacina, desse antídoto do perdão, para que possamos superar e curar as nossas doenças espirituais antigas, né? Ódios, rancores, desafeição. É, é nesse núcleo familiar que a gente vai obter essa oportunidade maravilhosa, né? Aqui diz o Hermínio: o importante na tarefa de administrar o relacionamento pais e filhos está na convicção nítida da realidade espiritual. Ele nos faz esse alerta, né? São espíritos milenares que estão, às vezes, mais experientes do que nós e que estão reencarnados juntos para trazer uma nova experiência, né? Muito importante na nossa caminhada. Santo Agostinho, que nos fala nesse capítulo, ele também ficou muito dividido entre essas teorias na época do pré-existencialismo, do criacionismo, né? Quando surge a alma, onde Deus cria uma nova alma para cada ser humano. E ele recusou-se a definir qual dessas teorias estava totalmente correta, né? O criacionismo ou o traducionismo. Mas ambas excluem a pré-existência. A pré-existência é fundamental porque é ela que nos mostra
que nós trazemos uma bagagem gigante de vidas anteriores, né? E Machado de Assis dizia: a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e efeitos. E ele fala: a ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Porque quando encarnamos e estamos nos núcleos, e aí extrapolando o núcleo familiar, né? O núcleo do centro espírita, o núcleo maior do ambiente de trabalho, o núcleo maior da região que moramos, todos esses grupos eles são criados para o autoburilamento, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos curar essas doenças milenares do ódio, do rancor. É só no convívio diário, conjunto, cooperando, ajudando, estendendo a mão, aplicando a indulgência, o perdão, que nós superamos essas mazelas do passado. O que acontece conosco, espíritos imortais, na nossa caminhada? Nós vamos criando mazelas emocionais, né? Ódios, rancores, vingança, que nos levam a ficar doentes e sofrer muito. O desamor nos faz sofrer. E como curamos essas chagas da caminhada evolutiva? Através do amor. Através do amor daqueles que são os nossos desafetos. E como nós experienciamos essa oportunidade de amar nossos desafetos? No núcleo familiar. É no núcleo familiar que se apresenta a grande oportunidade de cooperação, a grande oportunidade de superação, né? Eu ia falar aqui das parábolas de Jesus, mas eu vou pular um pouco, e eu queria falar de uma pesquisa muito fantástica da doutora Ellen Van Bar. Quem foi ela? Foi uma médica americana, ela não é espírita, é um PhD em psicologia, da clínica em Nova Jersey, que durante 20 anos, olha que coisa curiosa, ela usou uma amostra bem significativa. Ela pegou 1.500 pacientes e fez terapia de vidas passadas, né, com esses pacientes, e ela formulou um questionário bastante científico. Eu sintetizei aqui é a síntese da síntese do trabalho dela, só para a gente pegar alguns aspectos que nos interessam hoje. E ela perguntou a todos esses espíritos regredidos a vidas anteriores e perguntou: vocês conheciam alguém da relação quando vocês reencarnaram? E 87% daqueles espíritos declararam haver conhecido pais, parentes e amigos em uma outra vida. Então, por que reagrupamos esses grupos? Por que eles voltam a viver juntos? Justamente para se curar, né? Para obter o antídoto, a vacina quanto os processos de desajuste que foram criados nas vidas passadas. E ela perguntando por que eles vieram, 18% dos pacientes que ela entrevistou, desses 1.400, disseram ter vindo para essa existência para aprender a amar. Nesse sentido, muitos declararam que a prioridade era aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Então, nós estamos aqui para amar. Esse é o sentido maior da nossa existência, né? O sentido da vida nesse convívio, seja no núcleo familiar, que é o objetivo da nossa análise de hoje, mas em todos os núcleos que nós vivemos, dos mais amplos aos mais restritos, é amar. Esse é o grande exercício de aperfeiçoamento moral que nós podemos fazer. E muitos dos espíritos estão conscientes disso. Qual é a natureza das nossas relações na vida? Desafetos do passado, né? O maior núcleo de relações que a gente convive é de desafetos do passado, né? E a gente fala, puxa vida, e existe aquela coisa da vida social, né? Quando um filho não se comporta exatamente como nós achávamos que ele deveria se comportar, e a gente diz, esse aí puxou o seu lado da família.
não puxou nenhum lado da família. Na verdade, somos desafetos do passado, espíritos que têm uma dificuldade enorme de convivência e precisam depurar essa convivência e voltam a viver juntos. Podemos ser, em alguns casos, espíritos muito harmonizados no bem, que vêm reencarnar juntos para gerar novas oportunidades para o grupo todo. Então, numa família, um, dois, três, ou a família toda, são espíritos muito harmonizados no bem e que se propõem a reencarnar juntos para criar um ambiente positivo e trabalharem no bem. São casos menores. Espíritos muito harmonizados no mal, né? Foram espíritos perversos em encarnações passadas, que têm uma sintonia muito forte nessa atitude e reencarnam juntos, porque eles praticam o mal, eles acreditam no mal, eles não querem se afastar e voltam a viver juntos, né? Foram comparsas no passado, comparsas do erro, e que voltaram na Terra. Esse é um caso bastante difícil. Companheiro que se dispõe a ajudar alguém que legitimamente cria uma relação de amor e sintonia, não é um espírito tremendamente harmonizado com a gente, mas se predispõe a reencarnar junto, porque entende aquela missão como missão importante. E, no processo de planejamento reencarnatório, ele diz: não, eu vou ajudar, eu vou estar junto nessa empreitada, nesse desafio de aperfeiçoamento. Ou espíritos abnegados, espíritos superiores, iluminados, que vem alguém da sua relação, alguém muito querido, e que ele se propõe a ajudar a esses necessitados, né? Então, você vai criando essas relações de sintonias, e essas relações de sintonias vão moldando os núcleos familiares. Por que eu botei desafetos do passado como primeiro tópico da minha lista de relações? Porque é nesse momento que a espiritualidade nos dá a gigante oportunidade de aprimorarmos a nossa caminhada evolutiva, né? Então, desafetos do passado reencarnam juntos com um objetivo muito claro: criarem uma relação de amor, de cordialidade. É no convívio, é no burelão, como pegamos a pedra bruta, né, o diamante bruto, que é feio, e transformamos ele numa pedra linda, brilhante, pelo buril, né? É o buril do atrito do dia a dia, é o buril que vai fazer que aquela ganga, aquela pedra feia que foi garimpada na natureza, vire um diamante brilhante, né? Reluzente, lindo, mas isso exige burilamento. E é através da relação social que nós criamos essa nova versão do homem, o homem novo. Né? Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza. Nós, todos, quando desencarnarmos, vamos levar conosco a nossa riqueza, os nossos verdadeiros valores, que são as nossas virtudes, mas vamos levar nossas paixões, nossos ódios, rancores, se tivermos. Né? Mas nós compreendemos que para chegarmos a Deus só existe uma senha: a caridade. Por isso que, ao sermos benevolentes, indulgentes, perdoarmos, nós voltamos à vida juntos. Porque se nós não esquecermos dos ultrajes, das injúrias, não poderemos praticar a caridade sem perdoar. Então, nosso coração tem que estar aberto ao perdão e podemos praticar a verdadeira caridade, que é a caridade que somos benevolentes, indulgentes. Perdão, eu tenho quanto tempo ainda? Mais Alô? 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Tá, eu vou encerrar aqui. Não vou perder a minha meta, não. Obrigado. Então,
quando nós desencarnamos e chegamos na pátria espiritual, a gente tem noção clara do que fizemos de positivo, de negativo, e das dívidas que deixamos nas nossas relações, né? Das desarmonias que nós geramos, nos nossos desafetos. E qual é a senha para a renovação? É a caridade, né? Por isso que a gente começou pela caridade. A família exige mais do que nunca a caridade, a verdadeira caridade. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. É nós aceitarmos o outro como ele é nós entendermos as suas demandas, suas necessidades, é nós sermos capazes de estender a mão, acolher, sem sentido de orgulho, de posse, né? Porque essa relação nociva de posse, né? Nós falamos meus filhos, né? Enchemos a boca para falar meus filhos. Não, não. São espíritos amigos ou não amigos, desafetos, com uma relação antiga conosco no passado, que reencarnam para que nós possamos juntos construir uma personalidade nova. E não se constrói nada novo, nada sem caridade, né? A caridade é o norte que vai nos fazer caminhar sempre para frente. E o que nos atrapalha nessa caminhada? O orgulho, né? Nós temos uma dificuldade de abrir mão do orgulho, né? O nosso personagem aqui, ele está caindo, né? Tem a mão estendida, ele precisa largar o saco do orgulho para se salvar, para caminhar para frente. Mas ele tem essa dificuldade. E nós, quando estamos na erraticidade, depois de meditar e entender como nós entendemos aonde erramos, quando nós fazemos a autoanálise, o autoconhecimento, né? O que eu fiz? Por que eu provoquei essas desarmonias? Por que eu criei esses desafetos? E aí, se eu me arrependo, se eu perdoo, eu procuro encarnar, eu procuro um corpo em preparo da família daquele a quem detestou e peço aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens de permissão para ir preencher na Terra o destino daquele corpo que acaba de formar-se. Eu peço, eu preciso encarnar ali. Eu quero isso, porque eu abri mão do meu orgulho, eu entendi, depois de muitas meditações e preces e apoio da espiritualidade superior, vocês veem como nós, vários casos de orgulho que atrapalham a caminhada evolutiva. Muitos espíritos, por seu orgulho exacerbado, não querem reencarnar naqueles núcleos familiares, porque eles acham que vão fracassar de novo. Eles se sentem mal em pensar que vão reencarnar no meio daqueles que são seus desafetos, que tiveram dificuldades enormes no passado, né? E como nós nos libertamos disso e damos um passo à frente, quando abrimos mão do nosso orgulho e usamos a verdadeira caridade. E aí, a partir da caridade, a partir do amor, aí nós começamos a construir relações novas. Então, esse cadinho, que é o núcleo familiar, é a grande oportunidade que nós, espíritos imortais, e aí o conceito da imortalidade é fundamental, nos reunimos novamente em busca da harmonização e do amor que liberta, né? O antídoto do perdão, da tolerância, da fé, da resignação. E é nesse núcleo que nós, é o mais próximo de nós, que nós estendemos a mão de forma gentil e cristã para superarmos e darmos um grande passo. Cada harmonização, cada superação que fazemos na nossa caminhada é um grande orgulho para a espiritualidade superior, que nos vê firmes e resolutos caminhando na direção do bem e do alto. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos ao nosso irmão por esse estudo maravilhoso desse tema tão delicado, né, que é sobre a família, a ingratidão dos laços de família. Que Deus te abençoe, meu irmão Alcir, e mais uma vez esperamos poder contar sempre com você
aqui na Casa de Francisco para os nossos estudos. Para Será encerrar, um, oi, pode falar. será um prazer enorme. Um prazer receber você aqui, meu amigo. Muito obrigado. Para encerrarmos, eu vou pedir para nossa irmã, deixa eu ver aqui o nome, a nossa irmã Márcia, né? A Márcia está aí com a gente? Não, deixa eu ver aqui um instantinho. A nossa irmã Denise. Denise, por favor, faz a nossa prece aqui de agradecimento. Pode ligar teu microfone aí, por favor, Denise? Sim, Rose. Boa Vai noite a fazer a nossa todos. prece aqui. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por essas reflexões tão maravilhosas que fazem com que os nossos laços de afeto se estendam a todos os irmãos necessitados de amor, como também somos nós. Que nosso Pai Celestial nos faça aproveitar toda essa oportunidade de estarmos juntos, aqueles afetos e desafetos, amigos e inimigos, para que possamos assim nos harmonizarmos com a sua lei, Senhor. Gratos, muito gratos por mais essa oportunidade e que essa reflexão seja trazida para dentro dos nossos corações, junto ao coração do nosso Mestre Jesus, que sempre nos amou de forma intensa, de forma e que não há como nós olharmos para o irmão e não dizer obrigado, muito obrigado por sua vinda aqui a este planeta junto a mim. Que possamos nos amar, que possamos estar, perdão, eternizados nesse amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha amiga, pela sua prece. Obrigado a todos vocês aqui presentes. E mais uma vez, Alcir, muito obrigado pelo estudo da noite de hoje. Você Muito pode se obrigado, um despedir grande das pessoas. abraço. Leve o nosso Excelente. abraço à sua família, aos companheiros da sua casa espírita. Você trabalha em que casa espírita? Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, no Riachuelo, Ah, Rio de no Janeiro. Riachuelo. Ah, leve o nosso abraço aos companheiros da sua casa espírita. E que Muito todos nós obrigado a possamos todos nós. continuar juntos e que você possa novamente estar conosco brevemente. Sim, será um prazer, será um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Eu vou pedir para o Alci encerrar a reunião, porque ele está como anfitrião. Alci, por favor, você pode encerrar. Tchau, Aposto? gente. Até amanhã. Tá legal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. O Alci não... Não, não, velho. Vou fechar, vou Ah, fechar. tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todos.